Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa maratona do terceiro setor. Na nossa segunda aula, hoje falaremos de planejamento no terceiro setor. Então, vamos logando, vamos nos envolvendo aí dentro da nossa live, para que a gente tenha uma aula bastante produtiva discutindo esta questão de planejamento no terceiro setor. A minha experiência do dia a dia nas organizações é que esta é uma atividade muito mal utilizada, muito mal feita nas entidades de terceiro setor. Eu costumo até brincar com os alunos que quando Deus deu aula de planejamento, a maioria faltou porque estava tentando fechar o caixa, né? Então, não, de alguma forma, não estudaram, não se prepararam para fazer planejamento, o que de alguma forma é muito ruim para as nossas organizações. Eu estou vendo aqui, oi Thaís, como vai? Tudo bem? Estou vendo que você está participando, muito obrigado pela participação, pela presença aqui na nossa live, né? Então, o que eu quero conversar com vocês hoje é esta grande preocupação com relação ao planejamento. Planejamento é uma forma de você economizar tempo ou de você pensar um pouco o que seria o futuro ou o que seria a organização e, em função disso, evitar riscos de problemas, evitar dificuldades no dia a dia da organização em função do planejamento. Uma outra coisa muito importante é que, a partir do momento que você planeja, você estará divulgando esse planejamento para a entidade como um todo ou para todas as pessoas, demonstrando qual é o caminho, para onde a gente pretende ir. O grande problema que eu observo é que, às vezes, o grupo gestor da entidade, os próprios colaboradores, ficam perdidos, cada um tentando fazer o melhor, mas sem um caminho, um foco, porque, na verdade, não há uma definição por parte da governança, não há uma definição por parte da diretoria. Então, vamos falar um pouco sobre planejamento e procurar estabelecer isso nas nossas organizações. Na verdade, planejamento é uma escolha de caminhos. Nós podemos ter vários caminhos, nós podemos ter várias formas de fazer uma tarefa, de executar uma atividade, e nós vamos escolher aquele caminho que seja o mais eficiente, o mais produtivo, e, portanto, vamos reunir todas as informações possíveis necessárias para essa tomada de decisão, para essa definição de caminho. O grande segredo, como eu disse, é a partir do momento que você escolheu um caminho, você então estará direcionando a equipe para aquele foco, para aquilo que se pretende fazer ou levar em frente na organização. Planejar nada mais é do que você se preparar para uma jornada. É um processo que ele está sempre acontecendo. Não significa que você planejou, enfiou na gaveta e esqueceu. Você está constantemente acompanhando, melhorando, checando se tudo está acontecendo como deveria. Veja o seguinte, a gente no dia a dia faz planejamento. Você se planejou e se programou para participar desta live hoje às 8 horas da noite. Você deve ter anotado na sua agenda, você de alguma forma se planejou para ter esse tempo para podermos conversar sobre isso. Eu costumo, normalmente, de manhã, quando acordo e entro em contato com o meu dia, eu costumo passar rapidamente na minha memória, na fotografia, o que vai ser o meu dia. O que eu tenho que me preocupar, o que as coisas mais
significativas, mais difíceis, mais fáceis, né? Então, de alguma forma, nós sempre planejamos, né? Sempre há pensar um pouco o que vai ser feito, o que vai ser necessário, quanto tempo, um cronograma ou coisa assim. Quer dizer, exemplos corriqueiros. Um casal, quando resolve se casar, não vai sair dali da decisão e já sair para o casamento. Tem toda uma preparação, tem toda uma programação, convites, igreja, sei lá. Quer dizer, tudo isso tem um planejamento por trás. E eu diria que, na minha experiência no terceiro setor, obviamente, quanto mais você planeja, melhor o aproveitamento, menor o risco de erro. Óbvio que tem um limite também, eu não vou ficar eternamente planejando sem executar aquilo que deve ser feito. Esse slide mostra alguém com uma foto que aparentemente é alguém que está fazendo o caminho lá de Santiago de Compostela ou alguma caminhada e com certeza ele não decidiu de um dia para o outro fazer e foi para lá fazer. Ele tem que pensar em distância, alimentação, medicamentos, cuidados, roupas, vestimentos, sapato, tudo isso faz parte do planejamento. Quanto mais eu planejo, obviamente, menor o risco de erro do que pode acontecer, sendo que sempre existe também um limite para isso. Eu costumo tratar como planejamento no terceiro setor, tem dois grandes blocos. Um deles é o planejamento estratégico, onde você vai ter uma visão de médio e longo prazo, olhando pontos fortes e fracos, oportunidades e riscos. Quer dizer, a gestão da entidade, o grupo de gestores da entidade vai fazer uma avaliação dos pontos fortes e fracos, da gestão ou da entidade, e das oportunidades e riscos que o mercado poderá trazer, ou o ambiente onde a entidade atua poderá trazer oportunidades e riscos. Normalmente a gente diz o seguinte, cuidado porque um risco pode se tornar uma oportunidade. É só uma questão da forma com que você vai encarar isso, como você vai executar isso. E o planejamento anual nada mais é do que você sentar num determinado momento no final de um ano e planejar o que nós vamos fazer para o ano seguinte. Em resumo, quais os projetos nós vamos executar, quais são os resultados esperados e de onde vem o recurso para executar esses projetos. Eu quero focar com vocês um pouquinho da visão de planejamento estratégico e depois da visão de planejamento anual. No planejamento estratégico, a gente vai discutir o destino ou a identidade da entidade, o DNA da entidade, o destino, né? E para onde a gente pretende direcionar a nossa organização por um determinado período de tempo. Normalmente estamos falando em 3 anos, 5 anos, que é uma forma de nos posicionarmos perante o mercado aonde a entidade atua. Eu vou compreender este mercado ou essa sociedade, ampliando a visão de mundo fora da organização, para ver onde eu posso captar recurso, quais são os projetos que eu vou executar para os beneficiários, quais são os stakeholders que de alguma forma estarão envolvidos no dia a dia da organização, e aí pressupõe uma definição de responsabilidade, uma definição de quem vai fazer o quê. O que o planejamento estratégico contribui? Ele amplia a consciência do que acontece fora da organização. É muito comum as organizações de terceiro setor se fecharem em si e, de alguma forma, não trocarem, não avaliarem o que está acontecendo no mundo, o que vem mudando, e isto necessariamente é importante que a gente observe o que está acontecendo. É uma ferramenta para aprendizado, não só da organização, como ela em relação à sociedade e de integração de todos além dos stakeholders, da gestão, da governança da entidade. Então, fortalece o trabalho em grupo. Eu só coloco para você pensar um pouquinho no seguinte, como é que está evoluindo
esta questão de marketing digital, como é que está evoluindo essa questão de redes sociais. E como é que isto pode impactar a organização onde a gente atua. Será que isto pode trazer uma oportunidade de captação de recursos? Ou pode trazer um risco de redução da captação de recursos através de telemarketing? Ou eu posso transformar este risco de redução de captação em uma oportunidade de captação através de marketing digital? Como é que a nossa organização está se posicionando estrategicamente com relação a esta questão de redes sociais? Como é que nós estamos divulgando o nosso conteúdo, o nosso marketing de conteúdo, aquilo que a entidade sabe fazer, como é que estamos segmentando o nosso mercado? Então, eu estou trazendo para você um exemplo, um pensamento que nós temos que pensar o que está acontecendo no mercado, no mundo, né? Com redes sociais, com marketing digital e como é que a entidade que a gente atua está se posicionando em relação a isso. Com certeza, teremos oportunidades e teremos riscos. Se eu consigo transformar os riscos em oportunidades, óbvio que eu estou valorizando a organização e reduzindo o risco de sustentabilidade desta organização. Então, tenha essa visão de marketing digital como uma alternativa para o estudo do que está acontecendo no mercado. Contribuições para as organizações. As relações entre as pessoas vão evoluir, com certeza, né, dentro deste ambiente de grupo e da relação do grupo com a sociedade. Quer dizer, o posicionamento da organização dentro da sociedade onde ela atua. E vou criar uma cultura interna de estar sempre acompanhando o mercado para ver o que está acontecendo e quais são os riscos e oportunidades que a organização tem. No fim, nós estamos fazendo um direcionamento. Você tem aí a visão, né, que é o que a entidade pretende ser, como ela pretende ser vista no futuro próximo, a missão, que é aquilo que ela executa no dia a dia, a vocação, que é o DNA, é o conhecimento, é aquilo que a entidade realmente tem de disponível, e no retângulo maior você tem a visão de mundo ou a sociedade onde a entidade se localiza. Quando eu consigo dimensionar tudo isso, veja que o foco da atividade da entidade está no entrelaçamento da missão, da visão e da vocação dentro daquele ambiente onde ela atua ou pretende atuar. Uma das coisas que eu vejo muito nas organizações é que a organização é gerida pelo que acontece de fora para dentro e não necessariamente aquele foco que foi definido pela organização onde ela pretende atuar. Deixa eu te dar algum exemplo. É muito comum as entidades estabelecerem um plano de atuação, mas aí aparece uma oportunidade de recurso e ela fica louca para obter esse recurso, mesmo que esteja fora da sua vocação, da sua missão, mas é dinheiro, nós precisamos do dinheiro e nem sempre esta é uma oportunidade importante. Eu não estou dizendo que você deva descartar, mas isso tem que estar de acordo com aquilo que nós planejamos. Senão, eu passo a gerir a entidade com base no que acontece no mundo ou nas oportunidades e não com base no foco naquilo que é o DNA da organização. Eu sempre digo que conheço uma organização que lida com crianças e adolescentes, e a sua missão está diretamente relacionada a esse grupo, formação, educação e assim por diante. E aí, uma prefeitura ofereceu para a entidade um recurso para fazer um projeto de idoso. Eu digo, gente, mas isso está fora da missão, está fora, inclusive, do objeto social do estatuto, né? Então, em princípio, não faz muito sentido, não é o DNA da entidade, mas mas é recurso, é um projeto, vamos, ou então vai ter que abrir o estatuto, mudar a missão,
Quer dizer, em tese, o poder público nem poderia passar esse recurso, porque não é uma área de conhecimento da organização. Então, o cuidado que a gente tem que tomar é fazer um planejamento, obviamente não vamos ser extremamente rígidos com isso, mas seguir esse planejamento e estar atento ao que está acontecendo no mercado, mas não é toda a oportunidade que aparece de mercado que eu vou abraçar sem necessariamente estar dentro daquele que é o planejamento da organização. Senão eu tendo a gastar muito recurso fazendo todo esse direcionamento, mas administro, faço a gestão do dia a dia com o que acontece no mercado. Então, não serviu de nada o planejamento que nós estamos fazendo. Veja que a estrutura, né, de gestão, de planejamento, prevê uma missão, uma visão. Eu incluo aqui, inclusive, o objeto social, que é aquilo que vai estar no estatuto, que é o poder ou que é a definição que os associados passaram para a diretoria, e embaixo disso nós temos os projetos. Todos os projetos que uma entidade desenha e que pretende executar deve estar em linha com o objeto social e com a missão da entidade. Se algum projeto desvia deste conceito que eu estou apresentando aí neste gráfico, eu tenho que repensar, porque de alguma forma ele não será ou não está atendendo à missão e o objeto social da entidade. Então, um ponto importante que eu sempre digo para as entidades é, no planejamento, vamos olhar o que nós pretendemos fazer e se isso está em linha com a missão e com o objeto social da entidade. Se ele estiver fora, eu tenho que repensar porque alguma coisa não está certa. Como eu sempre tenho dito para vocês, postem as suas perguntas, mandem com antecedência as perguntas. Eu tenho aqui uma seleção de algumas perguntas que recebi, que juntei em várias delas em alguns temas. A primeira delas é: planejamento não é perda de tempo? Olha, eu realmente não acho. Eu acho que planejamento a gente ganha e muito tempo. Se a gente tem uma linha, se a gente tem aquilo que se pretende fazer, tem um plano B, se aquele plano A não der certo, nós estaremos economizando muito tempo. Óbvio que eu não estou falando aqui de um planejamento que você vai levar um tempo muito grande para fazer, e eu sempre digo que o planejamento, o tempo gasto em planejamento, o tamanho do planejamento é diretamente proporcional ao tamanho da organização. Se nós estamos falando de uma organização muito pequena, talvez num bate-papo de 2, 3 horas nós fizemos o planejamento. Se nós estamos falando de uma entidade muito grande, pode levar 3 semanas, 1 mês, vai depender muito do tamanho da organização, mas o planejamento estaria diretamente proporcional a isso. Não vamos imaginar que planejamento é uma coisa extremamente sofisticada, demorada, trabalhosa, para não se chegar a resultado nenhum. Ele tem exatamente o tamanho da necessidade e da organização naquele momento. Quais são os benefícios de planejar? Bom, se eu planejo, eu tenho um caminho, o que eu pretendo executar, e mais importante, eu estou comunicando aos demais gestores para onde a gente pretende ir. A tendência é que o foco, que a energia, que a disposição de todos os colaboradores vão naquele sentido. Então, eu acho que um grande benefício é antecipar problemas, é definir o caminho, mas principalmente divulgar a todos os participantes para onde a gente pretende ir, onde haverá uma conjunção de esforços naquele sentido. Por que fazer um planejamento estratégico? Bom, o planejamento estratégico eu acho que ele é importante porque ele vai posicionar a organização dentro de um ambiente onde ele atua, dentro de uma sociedade, e aí nós teremos oportunidade de conhecer os pontos fortes e fracos, as oportunidades e os riscos. Os pontos fracos, nós vamos criar mecanismo de gestão interna para minimizar o seu risco ou até transformá-los em ponto forte. Os riscos,
eu vou procurar formas de transformar o risco numa oportunidade e não colocar a sustentabilidade da entidade em risco. Então, o planejamento estratégico ele é muito importante na medida em que eu defino uma missão, eu defino uma visão e eu defino valores. Agora, gente, muito cuidado com o seguinte, eu tenho visto muitas organizações que faz um planejamento, coloca lá no site a sua missão, coloca os seus valores, coloca a sua visão, mas isso fica o tempo todo no site e não há uma reavaliação, não há uma discussão, não há mudanças e o mundo continua por um caminho e aquele planejamento antigo continua naquilo que foi pensado há 3 anos atrás. Uma outra coisa que também me incomoda muito é que eu coloco no planejamento estratégico uma série de coisas e no dia a dia eu não pratico isso. Se for para fazer isso, não perca tempo e o planejamento estratégico vai ser uma perda de tempo e de dinheiro. Eu estou cansado de ver lá no site valores, transparência, ética, cumprimento da legislação. E aí você entra no dia a dia da organização, não é assim que a organização é gerida. Não se tem a transparência que deveria, às vezes você percebe e vê que existe algum problema tributário, trabalhista, que não está seguindo a legislação. Então, é muito importante para que ele tenha valor que a gente siga aquilo que foi estabelecido. Se não serve, vamos mudar, vamos procurar outras alternativas, mas na minha visão tem uma dicotomia muito grande entre o que eu planejei e defini com aquilo que eu venho praticando. Planejar custa caro? Olha, eu acho que você contratar grandes especialistas em algumas circunstâncias até pode. Vai depender muito do tamanho da organização, da sua disponibilidade de recurso e o momento em que ela vai fazer. Mas eu tenho certeza que um planejamento bem feito, se você colocar depois o que economizou ou o que trouxe de benefícios, com certeza será muito maior do que aquele tempo ou aquele recurso que você gastou planejando. Como comunicar o planejamento? Bom, tem duas coisas aqui importantes. A primeira delas é, quando você vai fazer o planejamento estratégico, você tem que definir qual é o grupo que vai participar. E, normalmente, este é o grupo gestor, é o grupo tomador de decisões dentro da organização. Então, ele já está comunicando, digamos, entre ele, ao fazer esse trabalho de planejamento. Depois que o planejamento é ou aprovado, ou definido, ou até fizemos pesquisas com colaboradores, acho que é extremamente importante que você faça reuniões dentro de um conceito meio de endomarketing, mas que você estará comunicando a todos os colaboradores qual é o planejamento estratégico. Óbvio que você não necessariamente, em alguns casos, precisa detalhar tudo isso, mas é importante que você transmita para cada cargo o papel dele, a contribuição dele dentro daquilo que foi planejado. Então, eu diria para vocês, o planejamento estratégico é extremamente importante para o posicionamento da organização dentro do ambiente onde ela atua, é importantíssimo para conhecer os pontos fracos e os riscos, e a comunicação disso para todos os envolvidos, para que todos saibam para onde a entidade pretende seguir ou qual é o caminho que ela tem que executar a sua atividade. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o planejamento anual. Tendo um planejamento estratégico, ou mesmo não tendo, é importante que o grupo gestor da entidade, no final de cada ano, veja o que aconteceu este ano, o que está acontecendo este ano e planeje o ano seguinte. Este planejamento, digamos que ele pode ser um pouco mais simples, mas
ele nada mais é do que um posicionamento para o próximo ano do que a entidade precisa fazer. Então, primeiro, eu tenho que ter um grupo de planejamento. Mais uma vez, vou definir quem são as pessoas e os cargos que deverá participar deste grupo, onde vou fazer o planejamento anual. Época. Olha, de outubro para frente, até durante novembro, até dezembro, antes de estourar o champanhe do Ano Novo, do Natal, cortar o peru, seria importante já fazer esse planejamento, que é como nós vamos trabalhar o ano seguinte em termos de projetos, em termos de captação de recurso e já definindo como é que vamos funcionar. A primeira coisa que eu sugiro sempre é fazer uma análise da situação atual. Como é que nós estamos? Está faltando recurso, não está faltando recurso? Estamos executando os projetos programados dentro da missão e assim por diante. Se eu tenho um planejamento estratégico, óbvio que eu vou linkar este planejamento anual a esse planejamento estratégico que foi feito e que, de alguma forma, eu estou seguindo e acompanhando. Uma definição clara que nós vamos ter é quais os projetos nós vamos executar. Ou seja, o que nós estamos fazendo hoje, o que vamos fazer no ano seguinte. De onde vem o dinheiro? Essa é a segunda pergunta importante. Quer dizer, os investidores sociais que eu tenho hoje, a captação de recurso que eu tenho hoje, ela vai se permanecer, vamos continuar fazendo isso para o ano seguinte, os investidores sociais que eu tenho estão dispostos a continuar participando deste processo? Leis, regulamentos e mercado. O que está acontecendo no mercado, no ambiente onde a entidade atua? Quais são as mudanças de legislação? O que tem tido de novidades ou diferenças dentro do ambiente onde a entidade atua? Então, um exemplo. Todos nós sabemos, e já falamos disso numa aula passada, sobre a Lei 3.019, que é a lei que regulamenta as transferências voluntárias de recurso público para as organizações. Ela entrou em vigor para recurso público municipal a partir de 1º de janeiro de 2017. Naquele momento, estrategicamente, o que as prefeituras fizeram? Elas fizeram o aditivo, a prorrogação dos convênios para o final do ano de 2017. Isso significa o seguinte: durante as contratações de recurso público para 2018, já deverão estar de acordo com a nova lei no final de 2017. Isto tem um impacto significativo nas organizações que captam recurso público para a execução dos seus projetos. Ou seja, no meu planejamento anual de 2018, eu tenho que levar em consideração se a prefeitura vai colocar chamamento público ou não vai, como é que eu vou negociar ou como é que eu vou ter a disponibilização desse recurso público para executar os projetos. Então, este é um exemplo de uma mudança legal de regulamento que nós temos ainda em 2017, que com certeza vai impactar o planejamento anual das organizações que dependem de recurso público. Neste planejamento anual, normalmente a gente faz algumas perguntas. Vamos continuar executando os mesmos projetos? Se vamos aumentar projeto, obviamente nós teremos que ter uma outra fonte de recurso. Vamos criar outros projetos novos? Vamos diminuir algum projeto ou acabar com algum projeto? Vamos aumentar, diminuir ou manter o número de beneficiários de cada projeto? Se eu vou atender mais pessoas, obviamente eu terei um incremento de custo que deverá vir recurso de alguma fonte. Temos investidores sociais garantidos para cada projeto? Normalmente você não tem uma absoluta certeza disso, mas você tem uma segurança se os investidores sociais continuarão a investir ou tem algum que tem risco de perda. Temos perspectiva de alguma desistência? Se eu tenho,
eu já tenho que apontar isso no meu planejamento anual e tenho que buscar alternativa. Existe algum investidor social para o qual não temos projeto? Esse normalmente é muito difícil, né? Que você já tem gente querendo investir na organização e eu, de alguma forma, não tenho um projeto para isso. Mas se tiver essa situação, eu tenho que pensar. Outra coisa que eu tenho que perguntar, qual é o volume previsto de despesas indiretas? Aquelas despesas que não estão no orçamento do projeto direto, do projeto que eu pretendo executar. Então, as despesas administrativas, indiretas ou fixas, tipo recursos humanos administrativos, contabilidade, jurídico, captação de recurso, marketing, aluguéis, ou seja, qual é o conjunto de despesas indiretas que a organização tem, que de alguma forma eu tenho que pagar com recursos que não são de projeto. E aí vem a outra pergunta, quais são as fontes de recursos irrestritos ou não carimbados que pagarão as despesas indiretas? Ao responder essas duas perguntas, eu já estou dizendo o seguinte, para o ano que vem, terei X de despesas indiretas e Y de recurso irrestrito. Se Y é maior do que X, digamos que a entidade está com tendências à sustentabilidade neste caso. Se é menor, eu já tenho um indicativo de que vou ter que captar mais recurso irrestrito ou reduzir as despesas indiretas. Temos tido problema de sustentabilidade econômico-financeira ao longo do ano? Se temos, temos que diagnosticar e temos que entender o que está acontecendo para ver qual o impacto no planejamento. Agora, deixa eu fazer um teste aqui com vocês. Vamos imaginar que vocês, então, para fazer o planejamento anual, estão me fazendo essas perguntas. Vamos continuar executando os mesmos projetos? E eu, que sou o gestor da entidade, digo sim, vamos continuar executando os mesmos projetos. Vamos criar outros? Não. Vamos diminuir algum projeto? Não. Vamos aumentar, diminuir ou manter o número de beneficiários de cada projeto? Vamos manter. Temos investidores sociais garantidos para cada projeto? Em princípio, sim. Temos alguma perspectiva de existência? Não. Existe algum projeto, algum investidor social para o qual não temos projeto? Não. Respondidas essas perguntas, eu te pergunto, qual vai ser o volume de recurso que a entidade irá gastar no ano seguinte? Pausa para pensar. Na verdade, eu tenho certeza que você já matou a questão. O que eu vou gastar o ano seguinte é o que eu estou gastando esse ano, mais a inflação ou mais a correção de salário de recursos humanos. Porque se eu não pretendo mudar nada na organização, ou vou manter exatamente tudo como está, é só você me dizer quanto você está gastando esse ano, que eu vou dizer quanto você vai gastar o ano seguinte em termos de planejamento. Vejam, não é muito difícil, gente. Se você já tem essa prática, você tem esse acompanhamento, fica muito fácil você responder essas perguntas e planejar o que vai ser o ano seguinte da organização. E aí eu faço duas perguntas. Uma eu já fiz. A outra, se eu tenho recursos relativamente garantidos para cada projeto, ou seja, tudo o que eu pretendo executar, eu já tenho investidor social comprometido. Se eu tenho um volume de despesas de recursos irrestritos, não carimbados, que paga as despesas indiretas, eu já vou responder para você o seguinte, o planejamento da organização para o ano seguinte aponta para uma sustentabilidade segura. Se nós vamos depois acompanhar esse planejamento mês a mês e vou então acompanhar se essa sustentabilidade está realmente ocorrendo e acontecendo. O importante é que você, grupo gestor, já tem essa perspectiva, esse cheiro, esta ideia antes de iniciar o ano, ou faça-se as correções necessárias. Por exemplo, eu pretendo fazer um projeto que eu não tenho recurso garantido.
Gente, suspende esse projeto, deixa ele no prelo até ter o recurso, porque se eu começar o projeto sem recurso, vai faltar dinheiro. Eu tenho um volume de despesas indiretas que é muito maior ou maior do que os recursos carimbados que eu tenho condição de captar. Das duas, uma. Ou eu corto despesas indiretas, ou eu vou procurar fontes de alternativas de recursos carimbados. Então, veja que já durante o planejamento, eu começo a tomar uma série de decisões ou definições para projetar um planejamento anual sustentável para a organização que a gente atua, que nós estamos planejando. Como documentar este planejamento? Então eu proponho aqui ao vivo que possamos elaborar uma planilha muito rápida e simples. Imagine uma planilha Excel, onde eu tenho nas primeiras colunas a lista dos projetos. Então eu vou listar em cada uma das linhas quais são os projetos que a entidade pretende executar. Posso até segregá-los por natureza. Quais são projetos de saúde, projetos de educação, projetos de assistência social, de meio ambiente, quer dizer, eu posso segmentar os projetos por alguns grupos que de alguma forma possam me interessar esta análise. Como, por exemplo, se eu sou uma entidade que tem SEBAS, eu tenho que medir a preponderância se ela é uma entidade mista. Através dessa planilha eu já consigo ter uma ideia de onde a entidade gasta o maior volume de recurso, que seria uma primeira medida desta preponderância. Bom, na outra coluna vamos colocar o valor total do projeto. De alguma forma eu tenho um orçamento, eu tenho um planejamento de quanto eu pretendo gastar e eu posso então colocar esse valor estimado para cada projeto. Coloco na outra quantidade de atendimento. Divido o total que eu pretendo gastar do projeto com a quantidade de atendimento, eu tenho um indicador extremamente importante que é o custo unitário do atendimento. Este custo unitário vai nos servir como gestão, como avaliação, como comparação, como benchmarking, depois no futuro, quando estivermos fazendo o acompanhamento. De qualquer forma, neste momento, eu pelo menos sei quanto eu pretendo gastar, quantos atendimentos eu terei e qual é o custo unitário desse atendimento. Na próxima coluna eu vou colocar a fonte de recurso. Eu coloco não só a fonte, quem é, se é recurso público, se é recurso privado e qual é o valor. Se eu tenho numa coluna o total que eu pretendo gastar do projeto e na outra coluna o valor na mesma linha, eu vou fazer uma soma algébrica aritmética de sobra ou falta. Se eu tenho o total que eu pretendo gastar, se eu tenho o total que eu tenho comprometido, eu vou tirar um do outro e vou ter uma diferença. Se a diferença for zero, significa que o que eu pretendo gastar é aquilo que eu vou captar. Se tiver mais recurso que eu pretendo gastar no projeto do que aquilo que eu vou captar, já estou indicando uma falta de recurso. Se eu vou captar mais do que gastar, vai ter uma sobra, mas a gente sabe que se é recurso carimbado, principalmente público, em algum momento eu vou ter que devolver. Perceba que eu já estou fazendo uma análise e tomando algumas decisões. Posso, na outra coluna, dizer se esse recurso é um recurso carimbado ou não carimbado. Ele tem tratamento diferente, nós vamos ver nas próximas aulas de finanças e contabilidade esse tratamento diferente, mas aqui já é um indicativo do volume que eu teria de recurso carimbado nessa organização e o volume de recurso não carimbado que eu teria, o que vai me conseguir medir o que seria despesas indiretas relacionadas com recurso não carimbado. Numa outra coluna eu posso dizer se há exigência de prestação de contas ou não. Se tem a exigência, eu já sei de saída que terei prestações de contas em quais projetos. Se é um recurso não carimbado, uma doação espontânea, que não tem uma exigência de prestação de contas específicas do projeto, fará parte da prestação de contas institucional. Centros de custo.
eu sempre digo para os gestores, deixe uma linha, na linha do projeto, uma coluna para indicar o centro de custo. O que é centro de custo? É onde nós faremos a acumulação dos custos do projeto e das receitas e despesas, seja no financeiro e na contabilidade, para que eu possa olhar esse projeto especificamente, quanto entrou de recurso e quanto saiu de recurso. Isso nós vamos discutir mais em detalhes na aula de finanças e contabilidade, mas é uma excelente forma de você fazer a gestão por projeto. Aqui na nossa planilha, a gente deixa por enquanto só a indicação. Também sugiro uma coluna de tributação, onde você pode ver se existe ITCMD, se existe COFINS ou algum outro tributo sobre essa captação de recursos. Isso irá orientar o gestor, orientar o próprio contador, ou pedir isenção, ou pagar o tributo para não colocar a entidade em risco. Digamos que essa nossa planilha está preenchida. O total da coluna de valor de projeto, no final dela vai ser o volume de recursos que eu pretendo gastar no ano. O total das fontes de recurso é aquilo que eu pretendo captar. A diferença total entre uma e outra será a sobra ou falta que eu estou no planejamento já prevendo. E como nós somos especialistas em Excel, você pode pensar nessa planilha fazendo filtros e você começa a brincar com isso. Vamos fazer um filtro de todos os recursos restritos comparado ou um outro com recursos irrestritos. E eu começo a segregar, então, quanto de recurso vai entrar, carimbado ou não carimbado. Vamos fazer um filtro das prestações de contas, sim ou não. Eu já tenho uma ideia de quais são as prestações de contas que a organização vai ter. Então, no momento que eu tenho essa planilha fechada, discutida, consensada com aquele grupo, é hora de chamar o contador, o gestor financeiro, ou eles estão participando numa parte da reunião, para que a gente possa, os captadores de recursos, para que a gente possa debater, então, a função de cada um, o papel de cada um. O papel do gestor financeiro será, com certeza, se programar para ter contas bancárias específicas para os dinheiros carimbados e um centro de acumulação de entrada e saída de recurso para controlar por cento de custo aquele projeto ou aqueles projetos. O papel do contador será criar centros de custo na contabilidade para que eu possa controlar cada projeto através da contabilidade e seus resultados. Perceba, então, que esta planilha debatida, consensada, passa a ser o nosso planejamento anual e, a partir daí, nós vamos discutir em outras aulas o acompanhamento desta planilha para ter certeza que aquilo que foi planejado está sendo executado e, quando acontece algum desvio, que eu tome, então, as medidas necessárias para voltar o planejamento ou para colocar um plano B em função do que possa ser o problema que aconteceu dentro do dia a dia da organização. Eu tenho um exemplo de organizações que eu acompanho e que esta planilha ela é fundamental para o dia a dia, quer dizer, no fim estou falando do mês a mês, né? Você todo mês faz uma apuração de resultado, compara esse resultado com esta planilha e você sabe perfeitamente se a entidade está indo no caminho do que foi planejado, o que variou, por que variou e se eu tenho que reposicionar ou não reposicionar a entidade. É muito importante que as informações de gastos reais que eu tenha estejam baseadas no financeiro e na contabilidade, porque senão eu vou criar outras fontes de acumulação de dados que, além de dar mais trabalho, pode trazer riscos de erro. Então, nós vamos discutir nas próximas aulas o controle financeiro, o controle contábil, para que esteja em linha com este planejamento e permita que eu faça este acompanhamento. Garanto para vocês com absoluta segurança. Isso tem sido feito em muitas organizações que eu atendo e outras que não atendo, mas que de alguma forma assistiu às minhas aulas, palestras e adotou, com um resultado extremamente importante,
porque significa então que a gente sabe exatamente para onde a organização está indo, quais são os problemas, quais são os riscos e quais são as oportunidades. Algumas perguntas que chegaram com relação a planejamento anual. O que fazer caso não tenha fonte de recurso para um projeto programado? Pendure o projeto, não o faça ou não comece a comprometer recursos com este projeto, porque com absoluta certeza vai faltar dinheiro. Se você vai fazer um projeto para o qual não tem recurso, pode ter certeza que vai faltar dinheiro. Aqui eu estou me lembrando também de um exemplo. Eu fui muitos anos diretor financeiro de uma associação e no final do ano, ao fazer esse planejamento, a gente tinha a lista dos projetos, as fontes de recursos e fechávamos um grande consenso na diretoria. Passado um mês, lá em janeiro, fevereiro, chegava alguém com uma ideia brilhante. Era um projeto magnífico, muito bom, com muitos bons resultados. A minha pergunta era sempre assim: você tem fonte de recurso para isso? Ah, não pensei nisso. Foi bom. Nós temos recursos já comprometidos com os projetos que a gente fechou na reunião de planejamento. E você pensou num projeto excelente, mas não tem fonte de recurso. Então, ou algum diretor disponibiliza recursos dos projetos dele, ou não vai ter como fazer. Os outros diretores, não, eu não posso, eu também não posso. Então, conclusão, qualquer projeto, por mais bonito, por mais importante, por melhor que seja, que não tenha fonte de recurso, não é um projeto completo. Acho que sempre quando nós pensamos num projeto, nós temos que pensar no resultado, no que ele pode trazer de benefício, mas temos que pensar de onde vem o dinheiro. Não façamos como a Constituição brasileira, que pensou numa série de coisas para a sociedade, o que é muito importante, mas não pensou ou não definiu de onde viriam os recursos. E isto é realmente um buraco na sustentabilidade de qualquer organização. Para que serve o custo unitário do atendimento? Ele é igual bombril, 1001 utilidades. Algumas delas. Se eu tenho 2, 3 projetos semelhantes, dentro da mesma organização, eu posso comparar esses custos unitários, o que significa que eu estou fazendo um benchmark interno, vamos dizer assim. Ou, veja, a entidade pode ter 3, 4, 5 creches. Imagine que o atendimento da creche, a qualidade do serviço, seja praticamente o mesmo. Se eu divido o total do custo pela quantidade de beneficiários, esse custo deve ser muito semelhante. Eu me lembro aqui também de um exemplo. No passado participei de um processo de captação de recurso ou uma entidade pretendia financiar projetos de várias organizações. E aí foi colocado, como se fosse um edital, de quais eram os critérios para elaborar o projeto qualitativo e um orçamento para o quantitativo, um orçamento para o custo do projeto. Lógico que, como era um projeto igual para todas, é de se esperar que o custo fosse bastante semelhante, o custo unitário. Poderíamos ter apenas alguma variação em função do posicionamento geográfico da organização. Talvez uma organização lá no interior do Rio Grande do Norte tenha custos menores ou maiores do que uma organização em São Paulo. Então, isso pode ter uma variação. Mas o resto deveria ser bastante semelhante. Por quê? A qualidade e a natureza do projeto é a mesma, os insumos que nós vamos utilizar são os mesmos. Neste caso, o resultado foi maluco, né? Você recebia custos unitários bastante diferentes um do outro, o que significava, obviamente, que as coisas não estavam acontecendo em linha, cada um estava pensando de um jeito. A outra coisa que serve o custo unitário é para você fazer o acompanhamento do real com o orçado. Se eu olho pelo custo unitário, eu estou tirando a variável quantidade de atendimentos e eu estou fazendo uma variável que tem menos efeito, que é o total que eu gastei pela quantidade de atendimento. Então, acompanho o real com o orçado. O custo unitário do atendimento é extremamente importante
para a negociação do investimento social, para a negociação com o investidor social, porque ele pode te dar um parâmetro. Será que esse custo unitário por este atendimento é razoável? É muito alto? É baixo? Então, ele é um tremendo de um instrumento de gestão e de controle e que eu posso avaliar esse custo mês a mês para saber se ele está subindo, se ele está descendo, qual é a tendência. Quem deve preparar esta planilha? Eu acho que quem deve preparar a planilha é o próprio grupo gestor, é o próprio grupo que nós selecionamos para fazer este planejamento. Até em alguns casos costumo pegar essa planilha no Excel, projetar ali na tela com um projetor e nós vamos discutir na planilha online. Alguém vai digitando e lançando as coisas e nós vamos discutindo e fechando o consenso na própria preparação da planilha. Não vá discutir tudo e depois passar para alguém colocar numa planilha, que pode ser uma perda de tempo e nessa transposição de dados pode se perder um monte de coisa. Procure documentar isso online, real time. Eu já fiz isso e olha, uma das coisas que mais demorou na nossa discussão foi definir quais os projetos que a entidade executava ou pretendia executar. Não se assuste. Isto pode acontecer porque tem muita gente que tem várias visões dentro da organização e quando a gente pega todas elas para consensar e colocar numa planilha, com certeza nós podemos ter muita surpresa. Como esse planejamento deve ser acompanhado? Eu sugiro sempre que, uma vez feito, que ele tenha um acompanhamento no mínimo mensal. Quais foram os resultados mensais do projeto, qual foi o custo unitário, se o recurso que foi planejado foi recebido, o recurso que foi gasto realmente foi gasto, quer dizer, que tenha um acompanhamento dos resultados mensais. Lá na aula de governança, que a gente vai discutir mais para frente, eu vou mostrar para vocês modelos de como faremos o acompanhamento desta planilha, deste planejamento. Por enquanto, fica claro que na governança eu tenho que ter um grupo de gestão que vai acompanhar o resultado do planejado e do realizado para buscar as adequações, para buscar onde é que eu tenho que fazer as melhorias. O planejamento anual depende do planejamento estratégico? Depende, mas um não elimina o outro. Se você, entidade, não tem ainda um planejamento estratégico, não é por isso que não deva e não possa fazer um planejamento anual. Ele pode ficar com um pouco menos de informação, ele pode perder alguma direção, mas não é razão para não fazê-lo. Gente, eu acho o seguinte, planejamento é uma questão de disciplina. Existem muitas metodologias, muitas teorias a respeito, acho todas elas extremamente importantes, mas nós temos que sentar e fazer. Começar a fazer é o princípio da ação, aprende-se a fazer fazendo. E aí você vai melhorando isso a cada momento que passa, a cada acompanhamento, e ao longo do tempo você vai perceber que a entidade, que até então não tinha planejamento nenhum, passou a ter uma figura, um procedimento de planejamento que é fundamental para as organizações. Eu, às vezes, brinco muito com os gestores e falo isso das vizinhas, né, que são aquelas que não estão aqui participando da nossa conversa. Às vezes eu acho que tem gestor de organização do terceiro setor que tem em mente que trabalhar muito é ficar resolvendo o problema e apagando incêndio. Então, as pessoas às vezes se sentem valorizadas porque tem um monte de coisa para fazer, o tempo todo esbaforida, não consegue. Gente, isso para mim não é gestão. Isto para mim não é uma gestão profissional. Lógico que você tem as exceções, você tem os incêndios, você tem que lidar com as exceções, mas a maioria do dia a dia na gestão tem que atender àquela normalidade de que foi planejado. Tenha em mente
que muitas vezes, ou boa parte dos problemas que acontecem dentro da organização foram gerados por ela mesma, por falta de processo, por falta de planejamento, por falta de integração entre as áreas. E eu acho que essa cultura de planejamento vai fazer com que, ao longo do tempo, nós aproximemos as áreas, nós evitemos os riscos e a entidade passa a funcionar dentro daquilo que eu sempre venho pregando, uma gestão profissional das organizações do terceiro setor, numa visão de processo. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Considero esta aula extremamente importante para os gestores, considero que é extremamente importante nós procurarmos adotar isso dentro da organização e o acompanhamento deste resultado vai fazer com que a gente entre num processo de melhoria contínua, sempre buscando melhor planejamento, melhor implantação. Tem alguma pergunta aqui? Bom, gente, então, estas eram as perguntas que eu tinha pré-selecionado, era isso que eu queria falar com vocês sobre o planejamento, e vamos continuar na nossa maratona de conhecimento do terceiro setor, todas as segundas-feiras nesse mesmo horário, 20 horas, horário de Brasília, e vamos discutir os nossos próximos temas, né, dentro daquela metodologia de gestão que nós nos propusemos, e ao longo deste percurso, lá para o final de novembro, teremos passado, então, por todas as caixinhas, todos os processos de gestão dentro das organizações. Muito obrigado a todos pela participação, pelas perguntas, pelo envolvimento, e até a próxima semana, na próxima aula.